Quem é o Mirassol? Esse time que veio da Série C em tão pouco tempo conseguiu atingir a Série A e está causando uma certa preocupação em alguns clubes. Mas ele serve como exemplo realmente de gestão bem feita. Vamos dar uma olhada. O Mirassol, que foi fundado em 1925, inclusive completa o seu centenário nessa temporada, um time que demorou muito para ter um protagonismo no cenário nacional, já que demorou para jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista. A sua estreia na competição foi apenas na temporada de 2008, só que de lá para cá teve uma ascensão de certa forma meteórica, A partir da temporada de 2020, que foi quando a equipe terminou na terceira colocação do Paulistão, foi naquela temporada ali da pandemia, quando eliminaram o São Paulo, no Morumbi, avançaram para a semifinal, acabaram perdendo para o Corinthians, mas no mesmo ano a equipe foi campeã da Série D e subiu para a Série C em 2021, e em 2022 foi campeão da Série C, e em 2023 disputou a Série B pela primeira vez na história do clube, e temporada passada, em 2024, conseguiu terminar na segunda colocação, ser vice-campeão da Série B, inclusive brigando ali com o Santos pelo título da Série B até o final do campeonato. E agora é favorito para ir para a Libertadores da próxima temporada, uma verdadeira virada de chave no futebol do interior. A gente tem visto também outras equipes ali de São Paulo brigando para ter esse certo protagonismo que o Mirassol está tendo e se organizando para isso. Mas o segredo não é só dentro de campo, já que o Mirassol construiu um dos CTs mais modernos do Brasil e que briga ali com os grandes times do futebol brasileiro. Então isso também ajudou muito a estruturação do clube ao longo dos anos. É também um time que busca vários jogadores que são subaproveitados em outras equipes e até equipes grandes, como o próprio caso do Reinaldo, que jogou muito tempo no São Paulo e estava no Grêmio e foi para o Mirassol em 2025 e é o grande destaque da equipe, o artilheiro jogando de lateral nessa temporada. Então o Mirassol tem essa conduta não só de ter uma estrutura muito boa, mas também um scout de jogadores muito apurado, e também tem um técnico que está fazendo um grande trabalho nessa temporada, que é o Rafael Guanais, que monta a sua equipe para jogar com muita objetividade e também muita velocidade ali nas transições e com uma organização defensiva muito forte. Não é à toa que o Mirassol tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, apenas atrás de Flamengo e Cruzeiro, que são equipes que investem muito mais que o Mirassol, e também tem a sexta melhor defesa. E alguns dos grandes destaques da equipe nessa temporada é o goleiro Walter, que jogou por muito tempo no Corinthians, depois jogou por muito tempo no Cuiabá, está fazendo mais uma grande temporada com a camisa do Mirassol. O próprio lateral Reinaldo, como eu disse anteriormente, artilheiro da equipe nessa temporada. O outro lateral também, direito, o Lucas Ramon. E na zaga você tem um destaque muito forte, o João Vitor, que era emprestado do Vitória e agora foi comprado de forma efetiva. No meio campo ali a gente tem o Danielzinho, que é o grande motor dessa equipe, e também o Gabriel, aquele que foi revelado pelo Bahia, jogou no Flamengo também, está tendo um grande destaque nessa temporada. E lá na frente a gente tem o Chico da Costa, que estava jogando no Cerro Porteño há pouco tempo atrás, e o Edson Carioca também, outro artilheiro dessa equipe. Outro feito também grandioso do Mirassol nessa temporada é ser o time de menor cidade a jogar a Série A nos últimos 40 anos, desde o Catuense em 1984. Isso mostra a grandiosidade do que está acontecendo. E se a gente olhar para outras equipes do interior ali, Bragantino, que depois virou Red Bull Bragantino, nenhuma conseguiu um sucesso tão meteórico como o Mirassol teve, de 2020 até 2024, conseguir 2 títulos nacionais da Série D e C, e também subir muito rápido as divisões até chegar na Série A. Então a equipe já construiu uma das histórias mais impressionantes, recentes do futebol brasileiro. O Mirassol é um exemplo de gestão responsável que deveria servir de exemplo, para outros grandes clubes do futebol brasileiro e também para pequenos e médios clubes. A gente tem um exemplo muito claro, que é o do Corinthians, que é um time gigantesco, mas que está afundado em dívidas e que não ganha um título relevante desde 2017. Nessas temporadas vem fazendo grandes contratações, gastando muito dinheiro, um dinheiro que o Corinthians historicamente não tem, vai se afundando cada vez mais em dívidas, e poderia adotar um modelo similar, porque tem muitos recursos, tem muita torcida, tem uma boa estrutura também. Poderia em alguns anos abdicar, de talvez brigar por títulos para montar
equipes mais enxutas, gastando menos dinheiro, mas também adotando talvez essa estratégia de buscar jogadores muito qualificados em outras equipes que não estão sendo tão aproveitados assim, ou usar mais a base. Enfim, tem várias formas de você adotar um modelo desses, mas o Mirassol serve muito de exemplo para times grandes que estão passando por muitas dificuldades, mas insistem em gastar cada vez mais dinheiro, né, e mais investimento. E, por exemplo, atualmente na tabela do Brasileirão, o Mirassol, como equipe com um orçamento baixíssimo, está na frente de várias equipes que gastaram muito dinheiro nessa temporada em transferências. Então é muito mais sobre o trabalho do que propriamente de você contratar grandes estrelas para o seu elenco. No momento da gravação desse vídeo, o Mirassol está na 6ª colocação do Brasileirão, que já garantiria uma vaga para a equipe para pré-Libertadores da próxima temporada, só que está com 32 pontos e apenas 19 jogos, e as equipes abaixo do Mirassol, como São Paulo, que também tem 32 pontos, e o Bragantino, que está na 8ª colocação, que tem 30, tem 2 jogos a mais que o Mirassol. Então o Mirassol ainda pode criar essa vantagem, né, sobre essas equipes e realmente garantir uma vaga na Libertadores na próxima temporada. Então a tendência é o Mirassol ficar por muitos anos ainda na Série A. Eu tive um exemplo recente como o próprio Cuiabá, né, que subiu e ficou 4 anos seguidos na Série A. Eu acho que o Mirassol tem até mais estrutura que o Cuiabá e pode ter um pouco mais de investimento ao longo dos anos, e caso a equipe se classifique para a Libertadores, aí sim pode realmente firmar sua vaga no Brasileirão